importante. Vamos lá então, né? Feita essas considerações, essa abertura, esse convite a todos. A primeira reflexão que eu trago, claro que quando você fala de dor, a gente precisa concordar num ponto que a dor ela não escolhe muito as pessoas. É claro que dependendo, né, do seu nível social, dependendo do país que você mora, enfim, dependendo de vários fatores, você pode ter, sim, alguns sofrimentos diferentes. Mas a gente não pode ir até sofrimentos maiores, né? A gente sabe, né, no Brasil, por exemplo, um país em que há muitas agressões a mulheres, a homossexuais, há ainda um preconceito, um racismo em relação ao negro. Então são pessoas que de fato enfrentam sofrimentos diferentes. O pobre ele tem uma luta muito maior em alguns aspectos do que o rico, mas o rico por sua vez também tem ali as suas dificuldades, os seus sofrimentos, característico do tipo de provação que a riqueza traz, até porque eu não vi até hoje nenhum espírito superior, nenhum autor espírita sério dizer que a prova da riqueza seja mais fácil que a da pobreza. Claro que quando a gente vivencia uma situação de dificuldade, uma situação de falta de recursos, é muito difícil você achar que um rico sofre mais do que um pobre. Mas os espíritos, quando afirmam isso, eles falam no sentido moral, né, e das possibilidades que o pobre tem de cair, de tombar, e elas são muitas, existem, e das possibilidades que o rico, né, aquele homem poderoso com o status, das possibilidades variadas que ele também tem de tombar, de fracassar, e essas possibilidades são imensas, também são muitas. A gente pode então afirmar que ninguém na Terra, ninguém que está encarnado neste momento, está isento das aflições, dos sofrimentos e das dores humanas. Ninguém. A gente pode pensar que em qualquer país, qualquer cor de pele, qualquer classe social, orientação sexual, enfim, todo mundo sofre. E quando a gente pensa até em níveis evolutivos, muitos podem pensar assim, William, mas né, quem vem aqui em missão, quem vem aqui numa tarefa, né, de auxiliar multidões, esses não sofrem. Sofrem. A gente pode analisar, por exemplo, aí o próprio caso do Chico Xavier, né, um homem que viveu 92 anos entre nós, amou, deixou o seu exemplo, o seu legado e enfrentou inúmeras dificuldades. Né? Foi perseguido, dificuldades, né, com a visão. O corpo do Chico era cheio de doença. Então, né, a gente tem que compreender que a dor e o sofrimento, elas visitam a todos nós. Agora, como cada um de nós vai lidar com elas, aí sim é uma questão pessoal, e o nível evolutivo, a evolução moral do indivíduo vai interferir muito. E para iniciar a nossa reflexão, eu trago aqui um trecho de um livro de Leon Denis, que nós citaremos aqui no início, e bem provável que ao longo da palestra, já que o Cadu falou assim que eu posso ficar 30 minutos, 1 hora, 2, ou a noite inteira e até amanhã cedo. Então, Cadu, se eu estiver mentindo, você me desminta aí, por favor. Ele falou do jeito que o palestrante gosta, assim, você fica o tempo que você quiser. Eu falei, nossa senhora, é meu sonho isso. E isso é muito bom, eu agradeço o Cadu pela liberdade. Então, a reflexão que eu trago de Leon Denis para o começo é a seguinte, está lá no livro O Problema do Ser e do Destino. Antes de ir para a frase, né, eu sempre tenho dito, gente, leiam esse livro, mas mais do que ler, estudem esse livro. Né? É impressionante a riqueza do pensamento de Leon Denis. E eu fico muitas vezes assim, eu encontro pessoas, você conhece Leon Denis? Não conheço. Poxa, você está perdendo. Perdendo muito, né? Porque Leon Denis, primeiro que é um autor para ser estudado. Então, se alguém vai pegar a obra de Denis, achando que vai pegar um livro, né, que você lê sem refletir, não. É um livro que tem que ler com reflexão, com calma, com cuidado, atento aos detalhes, às palavras que ele coloca. Então, até que eu vou pegar um trecho aqui hoje, a gente vai estudar, né, ele devagarzinho, para tentar extrair de um parágrafo a riqueza que Leon Denis nos proporciona. E quando se fala de dor, nós temos neste livro
que é dividida em 3 partes. Na primeira parte, Leon Denis fala do problema do ser. Na segunda parte, boa noite, Virgínia. O pessoal está chegando aí, né? A Yara, o Edivaldo, o Cadu já está por aí também, né? E confirmou realmente que eu falei a verdade aqui, que eu posso ficar o resto da noite falando com vocês. Mas vocês não merecem sofrer tanto assim, né? O tema é aprendendo com a dor, mas nem tanto, né? A Pâmela também, né? Maravilha, Pâmela. Prazer, viu? Obrigado pela companhia. Então, na primeira parte do livro, o problema do ser. Na segunda parte, o problema do destino. E na terceira parte, não é o problema da dor, como muita gente pensa, porque o título desse livro, na FEB, é o problema do ser, do destino e na dor. Mas no Centro Espírita Leon Denis, que também editou essa obra, é apenas o problema do ser e do destino. Porque na terceira parte, Leon Denis fala das potências da alma, e não do problema da dor. Mas ele vai dedicar 2 capítulos, dentro dessa terceira parte, chamada As Potências da Alma, em que um capítulo vai falar sobre a dor, esse é o título, e o outro capítulo, fechando o livro, a revelação pela dor. Depois tem um outro capítulo também, mas este aqui, em termos de potências da alma, ele meio que fecha essa parte e, de certa forma, a obra. E eu até brinco com alguns amigos que quando a gente lê esses 2 capítulos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes vai achar a maneira como Denis escreve tão bonita e tão bela, que a gente vai achar que é bom sofrer e vai sair procurando sofrimento. É claro que é uma brincadeira, assim como num capítulo intitulado A Morte, ele escreve de maneira tão bela sobre a morte que a gente muda a maneira como olha, né, para esse fenômeno natural que nos visitará mais cedo ou mais tarde. E aí Denis, então, vai dizer o seguinte nesse livro: aprende a sofrer. Não te direi procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela. Bom, vamos então aqui, primeiro ponto. Aprende a sofrer. Bom, então Denis fala que eu preciso aprender a lidar com o sofrimento? Sim. Eu preciso encarar o sofrimento como algo necessário naquele momento. Quer dizer, ele vai falar, não te direi procurador. Mas o sofrimento chegou, aprende a sofrer. Por um simples motivo, se eu não tiro o aprendizado daquele sofrimento, o que acontece? Ele permanece. Ou, detalhe, ele retorna, ele pode até dar uma trégua, mas ele retorna. Um exemplo básico, se eu coloco o dedo na tomada, eu levo um choque. Se eu não aprendo de colocar o dedo na tomada da choque, o que eu faço? Eu coloco de novo. Então eu preciso extrair o aprendizado daquela dor. E eu estou citando aqui um exemplo banal, né, do dia a dia, que talvez ninguém mais faça isso, mas em vários momentos a gente tem que aprender a sofrer. Então, o movimento natural de quando eu não aprendo a sofrer é fazer o quê? Fugir. Eu posso negar, não, isso aqui não existe, não dói, e aí daqui a pouco dói de novo. Ou eu posso fugir. Empreender fugas, conscientes ou não, para fazer de conta que o problema, que o sofrimento não existe. Por não aprender a sofrer, por não saber lidar com a situação, eu posso fingir que ele não existe e fazer a fuga. Opa! A fuga natural da dor faz parte, até do nosso instinto, né? Diante de um perigo, diante de alguma coisa desconfortável, eu quero me locomover e sair daquela situação. Se eu vou tomar uma injeção no braço, é natural que a gente faça um movimentozinho assim de nossa, eu não quero tomar. Mas eu não posso fugir daquela vacina, eu preciso encarar. Porque se eu fujo da vacina, daqui a pouco eu serei convidado pela doença a ter que me internar, a ter que ficar isolado, a ter que ficar em alguma situação desconfortável, às vezes pior que aquela agulhada.
Então, olha a importância da gente encarar o problema de frente. E quando se fala em fugas, elas se dão nas formas mais variadas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, só para a gente entender um pouco. O uso de drogas, por exemplo. Há vários estudos que apontam, especialistas que lidam com as pessoas viciadas, normalmente é uma fuga, às vezes até inconsciente. E aqui eu falo de drogas ilícitas e de drogas lícitas. Uma vez eu encontrei com um amigo, eu cito esse exemplo muito nas palestras. Primeiro eu encontrei com uma amiga, ela estava ali passeando no shopping, eu olhei na mão dela, aquele tanto de sacola, eu falei, meu Deus do céu, a necessidade está muita lá, né? O que ela está precisando? Eu falei, nossa, mas você hoje abriu o bolso, hein? Abriu a mão mesmo, gastou. Que bom, né? E ela falou assim, não, que bom não. Eu falei, não, porque você está gastando muito é porque você tem o dinheiro para comprar. Ela falou, não, eu não tenho não. Eu falei, mas por que você comprou? Ela falou assim, não, é porque estava lá em casa agora e discuti com meu marido e estamos com alguns problemas e está difícil a relação conjugal. Então, para aliviar um pouco o sofrimento, eu resolvi sair de casa. Resolvi sair de casa e estou aqui agora comprando. Porque quando eu compro, eu me sinto bem, eu experimento uma roupa, eu coloco um sapato, eu penduro uma bolsa. Então aqui eu esqueço do meu marido, esqueço dos meus problemas. E aí eu fico bem aqui, gastando. Eu acho que tinha uma certa vingancinha também, deixa eu gastar ali, que é para passar raiva nele, né? E aí eu falei, poxa vida, mas vai lá conversar com ele. Não tem como conversar e tal. E é uma fuga. A compra excessiva, desequilibrada, muitas vezes também é uma fuga. Porque é engraçado que a gente, diante de um processo de sofrimento pessoal, diante de um desconforto, a gente busca balancear esse desconforto com algo prazeroso. É o equilíbrio do desprazer de um lado, a gente busca o prazer de outro. Um exemplo clássico, quando a gente faz atividade física, vai para a academia, por exemplo, ou faz uma corrida, a gente sofre na academia e tal, e a gente faz o seguinte movimento, opa, se eu sofri desse tanto na academia, agora eu mereço ter um momento prazeroso. E vai lá e come chocolate, come doce, e equilibra isso dentro de nós, coisa curiosa, né? E nesse caso, voltando ao caso da minha amiga que estava lá gastando o que tinha e o que não tinha, eu resolvi então, tomei a liberdade, me despedi dela e liguei para o meu amigo. Eu falei, poxa, e aí, como é que você tá? Ele falou, ih rapaz, tô bem demais. Mas eu tô bem demais dele, eu já percebi que estava errado, não estava bem demais. Eu falei, como assim bem demais? Onde é que você tá? Ele falou, tô aqui no bar. Eu falei, no bar? Fazendo o quê? Ele falou, rapaz, vim aqui hoje tomar umas porque discuti com a minha esposa e tal, e contou a mesma história dela. Eu falei, mas o que vai adiantar? Ele falou, não, pelo menos aqui no bar eu converso com os amigos, eu jogo a conversa fora, aí eu bebo, aí eu volto para casa, nem lembro que eu tenho problema com a minha esposa para resolver. Fuga. Uma fugiu na compra excessiva, o outro fugiu no álcool, na bebida. E a pergunta é, essa fuga resolveu o problema? Eles aprenderam com a dor? Não. Pelo contrário, eles agravaram o problema. Ela agravou o problema se complicando no cartão de crédito. Que daqui a pouco vem a fatura, ela vai estar com problema com o marido e a fatura do cartão, às vezes, impagável. Porque cartão, se você não paga um mês, paga só o mínimo, a coisa vira uma bola de neve. Que, com esses juros exorbitantes no Brasil, dificilmente você consegue se reequilibrar. Muito difícil. Ela adquiriu um problema muito grande para ela. E o marido? Outro. Porque às vezes fuga, vai, bebe, perde a noção, perde a consciência, de certa forma, às vezes arruma ali uma relação extraconjugal que vai desestabilizar ainda mais o relacionamento que já vinha com problema. Ou às vezes esse marido alcoolizado chega em casa e vê aquelas sacolas lá no sofá, na mesa, ainda vai e parte para agressão física. Algo muito comum em pleno 2020. A gente ainda tem homens que batem em mulheres. É impressionante.
né, ter que lidar e ter que falar de uma situação dessa. Então, os dois aqui, né, eles simplesmente fugiram de um problema conjugal que, se fosse tratado com diálogo, com respeito, com entendimento, seria resolvido. E eles aprenderiam com a situação. E enquanto casal e enquanto pessoas, cresceriam. Então há muitas e muitas outras fugas. Outro exemplo, automedicação. Da pessoa que, diante de uma situação difícil, um problema, que ela não consegue enxergar a solução, ela resolve se medicar. Às vezes toma ali antidepressivos que ela, né, conseguiu com uma amiga que tem receita, enfim. E a gente sabe que, infelizmente, né, muitas farmácias, muitas pessoas acabam, né, conseguindo, a gente não sabe como, mas a automedicação no Brasil, né, com remédios sem receita, alguma coisa nesse sentido, é um fato. E o consumo de antidepressivos, ansiolíticos no Brasil é um dos maiores no mundo. Então a pessoa, diante de um problema, ela se medica, se dopa, ou até se ela compra porque o médico receitou para ela tomar, mas aí toma uma dose muito maior, porque ela quer dormir, e dormindo ela não lembra do problema. Só que a pergunta é, e aí, quando ela acordar? Vai estar lá o problema. Então, há mais ou menos 2 semanas, uma pessoa me chamou e falou, William, eu estou precisando de uma cesta básica para doar para alguém. Eu falei, no centro tinha cesta básica, vamos levar para ela então. E ela me contou o drama em que, por conta da falta de mantimentos na sua casa, o que ela fez? Ela que tem depressão, ela tinha ali os remédios controlados que ela toma, ela tomava doses muito maiores, que era para dormir, e enquanto dormia, né, o seu corpo, de certa forma, consumia menos caloria, dava menos fome. Olha a situação que a gente chega. E aí ela é a forma que ela encontrou de fugir de um problema. Na medida em que ela contou isso para uma amiga, e a gente vai falar da exposição de problemas, é quando ela pediu ajuda sincera para uma amiga, essa amiga entrou em contato com a gente e ela foi atendida. Ou seja, não adiantou ela fugir da situação. Se ela fala no começo, olha, eu não tenho comida aqui dentro de casa, alguém me ajuda. A gente teria ajudado da mesma forma. Ou outra pessoa teria ajudado, enfim. É preciso encarar o problema de frente, não fugir dele. Porque fugir pode agravar. Ela poderia ter tomado uma dose muito alta do remédio e ter desencarnado, como suicídio, que é uma outra fuga. Há muitos estudos apontando que boa parte dos suicidas, eles não queriam simplesmente se matar. Eles queriam fugir do problema, porque não veem solução. E com a ideia materialista, e às vezes, claro, vinculada ali a um processo obsessivo, eles fogem do problema pela morte, né, pelo suicídio. E aí eu pergunto também, como eu fiz em todas as outras ocasiões, resolve suicidar? Não resolve. Por que não resolve? Porque aquele problema que eu imaginei fugir continuará me esperando. Não igualzinho, mas piorado. Ah, eu estava numa situação de extrema pobreza nessa encarnação, eu não suporto viver dessa forma, nessa miséria, eu quero fugir me matando. Né? O que você vai achar? Que você vai voltar rico na outra? Não vai. Vai voltar, possivelmente, não é uma matemática. A gente não pode tratar assim, morreu com um tiro no ouvido, volta surdo, morreu. Não é assim que funciona. Tem N formas da justiça divina se fazer presente na vida de alguém. Mas a pessoa que foge pelas portas do suicídio por conta da prova da pobreza, ela não vai voltar rica, porque isso aí seria um prêmio. Ela vai voltar mais pobre ainda. Olha que situação. Então a gente vai ter que passar de novo por aquela prova. Olha que situação curiosa. Então a fuga dos problemas não é a solução. Por isso Leon Denis disse, aprende a sofrer. William, tudo bem, agora eu já sei sofrer. E aí, agora eu posso sair procurando a dor? Não, por isso Denis coloca em seguida. Não te direi procure a dor. Então,
A gente não vai fazer isso consciente, eu acredito, né? Ah, agora eu vou sair por aí procurando a dor. Mas a gente faz de maneira inconsciente. Allan Kardec coloca na questão 614 do Livro dos Espíritos que se deve entender por lei natural. E a resposta, a lei natural é a lei de Deus, única e necessária para a felicidade do homem. Ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, todas as vezes que eu transgrido a lei divina, eu estou procurando o sofrimento. Consciente ou inconsciente. Transgredir a lei, vai vir uma consequência. Lei de causa e efeito. Se eu planto arroz, eu vou cuidar do arroz, tal arroz depois cresce. A hora que nasce, eu falo, nossa, nasceu arroz. Olha, mas você cultivou arroz o tempo todo, agora nasceu arroz. Quando eu transgrido a lei divina, eu estou cultivando algo, eu estou semeando algo. Como vai dizer Kardec, né, que todos os nossos sofrimentos provêm de uma imperfeição moral. Na medida em que eu estou imperfeito e que eu cometo um equívoco, um erro diante da lei divina, é natural que aquele erro se transforme num processo doloroso depois, num sofrimento. Isso é da lei. Então não é que Deus castiga, que Deus é isso, não. É que simplesmente faz parte para o nosso aprendizado. Eu vou falar isso aqui várias vezes hoje. O sofrimento não é castigo divino, é aprendizado. É aprendizado. Denis vai continuar dizendo então ali, sempre quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, e vai apresentar. Por um simples motivo. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E aqui, meus amigos, a vida não é fácil. Vocês devem ter percebido isso já, né? Há quem brinque, inclusive, que estar encarnado na Terra é o tempo todo, tentando emagrecer e pagando boleto, né? Às vezes faz os dois, tenta emagrecer e paga boleto. E nessa quarentena não tá fácil nenhum dos dois, nem pagar boleto e nem emagrecer. Mundo de prova e expiação é isso, é repleto de dificuldade, de sofrimento, tudo quanto é jeito. Então não tem vida fácil para ninguém, então não precisa procurar o sofrimento, ele vai aparecer. E outra, nós enquanto espíritas admitimos e acreditamos e conhecemos, só falta viver, né? De fato, assim, a compreensão disso tudo, na reencarnação. Então, por mais que nessa encarnação agora a gente esteja agindo bonitinho, tudo certinho, mas e para trás? Aí o que eu fiz no verão passado? Aí que a coisa complica. Também, né? Porque eu me complico nessa encarnação, inclusive. Então aí vai somando, né? Complicação dessa, complicação da outra, aí dá nisso que a gente vive agora. Então é curioso. Então a gente vai ser visitado pela dor. O que fazer? Leon Denis fala, acolhe-a como uma amiga. Acolhe-a como uma amiga. Né? Aprenda, vai dizer Leon Denis, que a conhecê-la, a apreciar sua beleza. Mas como é que eu vou ver beleza na dor? Poxa, tem gente que vê. E a gente às vezes demora para valorizar. Porque vai dizer Leon Denis depois no final ali, né, que aprenda a captar seus secretos ensinamentos. Porque a dor traz um ensinamento. Por isso que eu devo acolhê-la como uma amiga. A dificuldade é fazer esse movimento de compreensão enquanto se está na dor. Não é fácil. Normalmente a gente vai reconhecer e valorizar isso lá na frente. Bem depois. Quando a gente olha para trás agora, dá uma distância da dor até o momento e fala, nossa, realmente aquilo lá queria me ensinar. Como é que eu pude demorar tanto para aprender o que ela queria me dizer? A gente fala isso. Eu convido a vocês depois fazer esse movimento, essa visita no passado e perceber quantas dores nós já vivemos e o quanto elas foram importantes para o nosso amadurecimento. Às vezes uma dor
fez a gente chegar no centro espírita, por exemplo. O meu caso foi esse. E eu tenho certeza, né? É claro que a gente não sabe quais são os planos da vida, os planos de Deus para nós. Mas talvez se não fossem os problemas que eu vivi, eu talvez não estaria no espiritismo hoje. Porque quando a vida caminha aparentemente agradável, tranquila, serena, a gente pouco se importa com espiritualidade, com Deus, com ajudar o outro, com buscar ajuda no sentido verdadeiro da palavra. A gente vai tocando, como diz a música, deixar a vida me levar, a vida leva eu. E quantos bilhões não estão assim no mundo? Então a dor, ela nos convida a parar um pouco, a analisar e tentar tirar dela o ensinamento secreto. Não vamos criar a ilusão de achar que a gente vai acabar a palestra aqui hoje e a hora que acabar vai lá no telefone e vai chegar uma mensagem de Deus ou do benfeitor espiritual nos falando qual que é o ensinamento da dor que nós vivemos agora. Não vai. Não vai. Ou que vai aparecer um jatinho, um avião com a faixa atrás indicando hashtag. Esse é o seu aprendizado. Não vai. A gente precisa aquietar um pouco. Por isso que nesses momentos, né, que a gente vive agora de isolamento social por conta do novo coronavírus, é importante a gente parar para perguntar a nós mesmos, né, o que eu estou aprendendo com isso tudo? Que lição eu estou extraindo do momento presente? Eu estou uma pessoa melhor diante de tudo que eu estou vivendo ou continuo o mesmo de antes? Quando tudo isso passar, vai passar, eu acredito que a gente vai ter um momento antes do coronavírus e depois do coronavírus, né, na questão sanitária, na questão das relações, na questão aqui de uso de lives, de redes sociais, enfim. Mas a questão é a hora que isso passar, que a coisa normalizar, que vai passar, vai normalizar. E nós? A pergunta é nós, porque a gente fica preocupado com o mundo. Nossa, será que o mundo vai melhorar? Será que o mundo vai repensar a sua conduta diante da vida? Ou será que já estaremos no mundo regenerado depois que tudo isso passar? A gente deve perguntar como é que nós estaremos. Porque às vezes eu estou aqui vivendo isso e preocupado assim, mas os chineses me avisem aí se está tudo normal. Na minha tela aqui está interrompido. Me avisem aí se a transmissão está ok. Bom, parece que voltou aí, né? Voltou, então vamos lá. Bom, a grande questão é como que a gente vai sair disso. Porque a gente às vezes fica tão preocupado aí com o restante do mundo, mas e nós? E alguém pode pensar assim, não, eu vou sair dessa crise outra pessoa. Agora eu vou lavar as mãos, eu vou abraçar menos os outros, que é um problema. Tanto que é bom abraçar, eu adoro abraçar. Eu agora vou usar máscara quando eu estiver gripado, que essa é uma lição interessante. Porque no Japão, por exemplo, a gente vê a vida toda praticamente japoneses de máscara na rua. Então, se eles estão gripados, eles se preocupam com não transmitir a gripe para o outro. No Brasil, ele está nem aí. A gente às vezes vai até para a câmara de paz gripado e pensa assim, não, mas essa espiritualidade vai me blindar ali agora. Então é uma lição, se eu estou gripado, eu não posso transmitir para o outro. Então deixa eu me precaver, ter os cuidados. Mas a gente não pode se preocupar com o aprendizado na dor desse momento só com essas questões sanitárias e materiais. A questão é como eu vou sair moralmente. Porque tem pessoas se complicando muito nessa crise. Muito. Tem pessoas, a gente não vai entrar, claro, em detalhes, mas que estão se revelando nessa crise. E nós? Qual que é a nossa preocupação no momento?
né? Porque esses momentos dramáticos, eles têm a característica de retirar as máscaras, de retirar os verniz que a gente vai se cobrindo ao longo dos anos. Então é importante a gente parar para pensar nisso, né? Do ensinamento oculto. E o coronavírus, nesse ponto, ele é tão interessante porque ele é um problema que não enxerga. Porque quando a gente teve aqui algumas guerras mundiais, você via ali o problema, né? Era uma bomba, era um míssil. Agora é um problema oculto, ninguém enxerga onde ele está. Então, ele é dramático, ele tem trazido muitas mortes, mas em termos de ensinamento, a grande pergunta é: o que é que nós estamos aprendendo na situação atual? E aí entra um ponto interessante da reflexão que eu gostaria de trazer, que é o primeiro ponto: o Espiritismo consolador prometido por Jesus. Consola a dor. Você junta consolador. Não é o eliminador, o retira a dor, o resolve a dor. Ele consola. E é o que Leon Denis vem trazer, porque às vezes, gente, não tem como eu ser curado de uma doença. E aí? Eu estou com uma doença incurável, eu estou com um problema que não tem solução. O que eu vou fazer agora? Eu vou me revoltar? É o que Denis vai dizer. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela. Então olha que interessante. É claro que há uma diferença em termos de significado da palavra, até uma diferença filosófica em termos de dor e sofrimento. Porque tem pessoa que pode sentir dor sem estar necessariamente sofrendo. Sofrendo no sentido da forma como encara a dor. E tem pessoa que pode sentir a dor sem estar necessariamente sofrendo. Dois exemplos para a gente entender. Eu posso, às vezes, sair daqui agora da transmissão, é algo que eu faço com uma certa frequência, e chutar o canto da parede. Eu faço isso de vez em quando. E como dói, né? Que vai bem no dedinho ali, e a gente arruma um escândalo. Às vezes xinga, aí chora, arruma um desespero, faz um drama danado por causa de um chute na parede. Eu não estou negando que dói. Mas eu estou com uma tolerância muito baixa à dor. Tem pessoas, eu li um relato recente de uma pessoa que foi torturada na época da ditadura, e ela dizia: olha, eu fui torturado e não chorei. Doía. Mas adiantaria revoltar? Gritar muitas vezes não adiantaria, que estava num local extremamente fechado, totalmente isolado. Então tem pessoa que às vezes faz um escândalo com uma coisa, e outras estão num nível de dor altíssimo, porque não dá para negar que ser torturado deve doer demais. E além da questão física, há a questão também emocional que é colocada ali no torturado, e ainda assim se mantém firme. Se mantém às vezes frio até demais. Isso pode gerar até trauma para o resto da vida, de ficar uma pessoa um pouco mais insensível, mais dura em alguns aspectos. Então a questão é não se abater diante da dor. O meu bisavô, por exemplo, é alguém que eu me inspiro muito, que ele estava com um câncer extremamente agressivo, que já tinha tomado conta ali, já estava quase na situação de metástase. E se você conversava com meu avô, ele estava ali tomando doses altíssimas de morfina, de remédios, e ele com aparência boa, com dor. Às vezes pediam remédio, é claro, pega um remédio, ou pedir ajuda, porque a gente tem que diferenciar acomodação de resignação. Tem pessoa que é resignada, mas tem pessoa, parece que interrompeu de novo aí, mas voltou rápido, né? E tem pessoa que é acomodada. O meu avô era alguém resignado. Ele sentia a dor, pedia ajuda, mas não se desesperava. Essa é uma diferença que a gente precisa entender muito bem, e é o que Leon Denis vem nos colocar aqui. Então, em relação a Deus, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E a sua primeira questão do primeiro livro espírita é: que é Deus?
E a resposta é: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, quer dizer que Deus não erra. Se Deus não erra, né, Ele não me coloca um sofrimento acima da minha capacidade de suportar. Porque se eu admito, vamos pensar junto aqui, fala, não, Will, mas eu acho que a minha carga é maior do que eu consigo suportar. Bom, se eu estou dizendo que eu estou sofrendo além do que eu consigo, eu estou admitindo de maneira implícita que Deus errou. Se Deus errou, ele deixa de ser perfeito. E aí ele perde um de seus atributos. Se Deus me manda um sofrimento de maneira injusta, Deus deixa de ser justo e perde outro de seus atributos. E se Deus me permite o sofrimento sem uma lição e sem algo benéfico por trás, Deus deixa de ser bom e perde outro de seus atributos. Então olha como os atributos de Deus, eles vão nos ensinando a respeito da dor, inclusive. Então aquela frase que a gente fala, não se coloca fardos pesados em ombros fracos, é uma realidade. O nosso fardo é proporcional à nossa capacidade de resistência. Porque Deus não erra de maneira alguma. Então é necessário olhar para tudo e tentar extrair o bem disso. Já ouviram aquela frase? Há males que vêm para o bem? E eu gosto dela. Eu até faria um remendo, se me permitem. Eu gostaria de que ela fosse assim: todo mal vem para um bem. Toda dor quer nos ensinar algo. Todo sofrimento traz uma lição. Todo, sem exceção. E Epiteto, ele vai dizer, e Leon Denis coloca essa frase lá no livro Depois da Morte, que é uma outra obra que eu recomendo muito, que é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Olha que coisa. Qual de nós que nas nossas preces nunca pediu aí, oh Deus, me dê saúde? E Epiteto vem dizer assim: é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença seja um mal. Aí ele pensa, então o que é o certo, Epiteto? Ele vai dizer o seguinte: olha que gênio. Usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. Faz sentido, né? Usar bem a doença é um bem. Usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. Bom, então, antes de a gente entrar nas reflexões dessa frase de Epiteto, eu queria perguntar como é que está a transmissão aí, pessoal? Melhorou? Está travando ainda? Que a internet aqui em Uberlândia hoje está complicada. A Wi-Fi estava terrível. Eu até desliguei o Wi-Fi e voltei para 4G. Aí vocês vão me posicionando aí como é que está a transmissão, como é que está o áudio, só para eu não ficar muito perdido aqui. Mas voltando aí à reflexão de Epiteto. Então, usar bem a saúde é um bem, usá-la mal é um mal. E a gente tem que concordar com ele. Por quê? Tem muita gente que pega a própria saúde, a boa saúde, a disposição, o corpo físico perfeito, para quê? Para fazer o mal. Quantas pessoas não utilizam da própria inteligência? Quantas pessoas não utilizam a própria sabedoria, por exemplo? Vou usar aqui um exemplo bem atual. A sabedoria em lidar com a internet, com fazer imagens para propagar fake news. Então essas pessoas utilizam mal a saúde física ou a saúde intelectual. Utilizam-na mal. Enquanto as pessoas aproveitam a inteligência brilhante que têm para propagar o bem. Utilizam esses recursos para ajudar as pessoas. Ou utilizam a própria condição física boa para levar uma cesta, para levar um auxílio, para levar uma assistência. Então, olha, a boa utilização ou a má utilização da saúde. E a doença? Bom,
tem pessoa que utiliza a doença de uma maneira equivocada. Por exemplo, aqueles que a partir da própria doença enxergam nisso a possibilidade de enriquecimento e fazem campanhas pessoais, né, e ganham além da conta do que precisavam. Então utilizam a doença de maneira equivocada para sensibilizar os outros que de boa fé ajudam e depois fazem um mau uso. E há indivíduos que utilizam a doença, utilizam a dor de uma maneira extremamente benéfica. Eu vou citar só um exemplo, mas é claro que vocês talvez, né, saibam de outros. Jerônimo Mendonça. Alguém extremamente doente, mas que fazia dessa doença, dessas limitações, ele que ficou tetraplégico, paralítico dos 20 aos 50 anos, quando desencarna, e cego dos 2 olhos dos 30 aos 50. Então é alguém que era cego, paralítico, tinha problemas cardíacos, tinha outros problemas também. E essa doença do Jerônimo, né, ele fazia disso algo extremamente benéfico para os outros. Primeiro, que o Jerônimo tinha um magnetismo espetacular. Eu não o conheci, mas me dizem a respeito. E Jerônimo é um espírito que está extremamente atuante ultimamente, né, no próprio movimento espírita. E é claro que a própria limitação dele era uma forma também das pessoas se compadecer ainda mais e ajudar. Jerônimo fundou um centro espírita, Jerônimo fundou uma creche que existe até hoje. Jerônimo fazia campanha do quilo pelo telefone, as pessoas colocavam o telefone e ele pedia donativos. E eu fico imaginando, será que era possível recusar algo para Jerônimo Mendonça? Então, nesse caso, a doença foi bem utilizada, sem falar nas centenas, milhares de pessoas que Jerônimo consolou. E a própria limitação pessoal dava outra força nas suas palavras. Naquilo que ele falava, provinha de alguém que vivia uma experiência dolorosa. Então ele utilizava bem a própria doença. E quando o epiteto coloca, de tudo extrai-se o bem até da morte, realmente, até da morte dá para enxergar algo positivo. Ou a gente queria ficar eternamente encarnado? Não dá. Ainda bem que não dá. Porque já pensou a gente ficar até 150 anos? O corpo não aguenta. Então a gente precisa desencarnar. É claro que isso seja na hora certa, na hora programada, na hora que foi planejada. Que a gente não antecipe isso nem de maneira consciente através do suicídio e nem de maneira inconsciente através dos abusos que nós fazemos do nosso próprio corpo. Mas que a gente deixe de enxergar a morte como algo, como se fosse um castigo de Deus. Quando, na verdade, em algumas situações, ela pode ser até assim, quase um prêmio. Né? O próprio Jerônimo Mendonça, certa vez, ele amanheceu muito adoentado, com muitas dores, e ele tinha uma palestra programada para a noite daquele dia. E, impossibilitado de ir, pediu para um amigo, falou, olha, você consegue substituir? Como eu disse antes, é difícil. Atendeu o convite e, enquanto se dirigia para a cidade, o carro que grave acidente, e até que chegou num certo momento, deu uma interrompida aí. O duro é que eu estou vendo aqui no notebook está sempre com um atraso, então não sei por quanto tempo ficou interrompido. Então o carro que esse amigo do Jerônimo estava indo capotou várias vezes e ele, quando o capotamento parou, deixa eu ver aqui se voltou, porque está pausado na minha tela. Bom, pessoal, voltou aí, me posicionem. Bom, eu acho que voltou aí, né?
Pô, me perdoem mais uma vez, a internet realmente aqui hoje não tá fácil, mas entre trancos e barrancos a gente vai conseguir. Alguém me posiciona se voltou, se tá normal. Bom, parece que voltou sim. Bom, então esse amigo de Jerônimo Mendonça, vou voltar um pouco na história, se deslocando para a palestra, sofreu um grave acidente, o carro capotou várias vezes, e aí, quando ele percebeu que estava tudo normal, que ele não tinha desencarnado, ele então teve um impulso de retirar um livro do capô do carro, ali do porta-luvas do carro, e fazer a leitura do Evangelho. E ele contando tudo isso para Jerônimo, né? Jerônimo, então eu peguei um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, fiz uma prece a Deus e falei, Deus, abra numa parte que sirva para o momento que eu estou vivendo. Porque ele estava extremamente oportunidade de continuar encarnado. E aí ele fez a prece, fechou os olhos. Quando abriu os olhos, que viu a página que tinha caído do Evangelho, era naquele item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, e aí Jerônimo Mendonça, de maneira muito bem-humorada, virou para ele e falou assim, meu amigo, nem para desencarnar você está prestando, né? Então, quer dizer, em algumas situações é preciso ter mérito para desencarnar. Tem uma frase até que diz que vaso ruim não quebra, né? A gente não pode levar isso ao pé da letra, não pode levar isso para literalidade, mas é apenas para ilustrar que em algumas situações, né, a gente precisa refletir. Se continuar encarnado, será que é tão vantajoso assim, já que ele não havia, de certa forma, procurado isso com as próprias mãos? Então, Leon Denis, eu acho que tentando encaixar algo nesse sentido, eu posso trazer uma reflexão de Leon Denis, já nos encaminhando de hoje. Assim, lá no livro Depois da Morte, o homem, pouco esclarecido, chora e se lamenta sobre os túmulos, esses caminhos abertos sobre o infinito. Familiarizado com as leis do alto, era sobre os berços que deveria derramar sua piedade. Então, a proposta de Denis é que a gente, não é que a gente diz, agora eu não posso mais ter filho porque coitado deles. Não. A proposta de Denis é que a gente olhe para esses dois extremos da vida, o berço e o túmulo, com os olhares do aprendizado, entendendo que aquele que está nascendo, reencarnando, está entrando no mundo de provas e expiações, que não é fácil, gente. E enquanto aquele que desencarna está saindo deste mundo para uma vida, como vai nos dizer os espíritos, é claro que há que respeitar as diferenças de consciência, de nível evolutivo, do bem praticado, mas estão entrando agora no mundo espiritual, que é a verdadeira vida, que é a verdadeira pátria, com muito mais liberdade que antes. Então, a proposta de Denis é que a gente chore num berço e se alegre no túmulo. Então, não dá para levar pela letra, claro que não, mas é apenas para a gente refletir e analisar, né, o aprendizado nesses dois extremos da vida. E em relação à dor física, William, é bom ou ruim sentir dor física? Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, talvez todos responderiam que é ruim sentir dor física. Mas esse é um ponto interessante. Faz bem sentir dor. Inclusive, tem uma doença rara, uma síndrome muito rara, chamada síndrome de Riley-Day. As pessoas que possuem essa síndrome não têm sensibilidades à dor nenhuma. E olha que curioso, por não ter sensibilidade à dor, elas desencarnam precocemente. Elas desencarnam facilmente, porque aí sente uma dor, alguma coisa interna, não sente. Se elas têm uma ferida, não sente dor, então não tratam. Elas podem se queimar que não sentem. Não sente dor nenhuma. E olha o curioso, essas pessoas fazem tratamento para sentir dor. E a gente que sente quer fugir dela. A gente talvez vai dormir à noite hoje e falar assim, oh Deus, retira de mim as dores. Essas pessoas vitimadas por essa síndrome, talvez elas durmam pedindo a Deus, oh Deus, faça com que eu sinta dor no dia seguinte. Olha que interessante. Então, Leon Denis vai nos dizer que a dor física é
mais comumente uma advertência da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de destruí-los antes da hora. É o que acontece com essas pessoas. Como não sentem dor, acabam desencarnando antes. Então a dor, ela é um alerta, é uma advertência de que um excesso foi cometido, de que um erro foi perpetrado. Então a gente precisa, ao invés de fugir, ao invés de arrumar desculpa, justificativa para as diversas dores que sentimos, olhar para elas com um olhar de aprendizado. Porque se não fizermos isso, a gente vai atraí-las novamente. A gente vai atrair de novo tudo isso. Então daí a importância da gente olhar, observar, sentir. Para encerrar a palestra, eu trago um problema, uma história que é muito conhecida, muito falada, mas eu acho que ela ilustra muito bem aquilo que eu quero trazer, aquilo que eu tentei trazer na noite de hoje. Dizem que certa vez estava numa construção e um funcionário estava no primeiro dia de trabalho dele. E ele está lá trabalhando, de repente ele observou que, de certa forma próximo, tinha um cachorro que chorava. E aquilo lhe chamou a atenção, porque o cachorro estava chorando já há um bom tempo. E ele observou, mas não falou nada. No dia seguinte, o homem observou que o cachorro continuava no mesmo local, chorando. No terceiro dia, a mesma coisa. Ele pensou assim, olha, eu vou ter que perguntar o que está acontecendo com o cachorro. Então ele procurou ali o seu superior, alguém que já estava na obra há mais tempo, e falou assim, olha, eu estou observando que aquele cachorro, já tem 3 dias que ele está ali chorando e não sei o que está acontecendo com ele. E o seu superior disse com muita tranquilidade, falou, sim, é porque o cachorro está deitado em cima de uma tábua que tem um prego apontado e ele deitou bem em cima do prego. E é engraçado, o rapaz ficou curioso, falou, mas, poxa, e por que ele não sai dali? Por que ele não procurou outro canto? Aí ele falou assim, olha, porque a dor que ele está sentindo é capaz apenas de fazê-lo chorar, não ainda de mudar de atitude. Então acho que esse é o ponto da palestra de hoje. Que a gente consiga olhar para os problemas, chorar faz parte? Faz, se quiser chore à vontade. Mas que essas lágrimas não fiquem apenas nessas lágrimas, que elas também consigam provocar em nós a vontade, o desejo pela mudança. Porque se a gente não muda, o problema continua e a dor vai insistir e as lágrimas continuarão caindo. Então que a gente descobrir a forma de fazer isso, seja através de uma terapia, seja através de uma mensagem para um amigo, enfim, de alguma maneira a gente precisa encontrar saída para os problemas que vivemos. E se de certa forma aquilo que eu vivo não pode ser mudado, não nos resta outra coisa senão aceitar resignadamente os desígnios de Deus para nós. Como nós dizemos costumeiramente na oração dominical, no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Porque talvez faz parte das leis divinas que aquele problema que eu vivo, eu tenho que viver com ele o resto da encarnação. Então, que a gente saiba diferenciar uns dos outros e não fiquemos presos e fixos apenas de maneira acomodada, achando assim, não, Deus está no controle, Deus está no comando. Sim, Deus está no controle, Deus está no comando, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte. Ele espera que cada indivíduo faça o que estiver ao seu alcance para modificar a sua realidade. Se isso não for possível, se a gente fizer de tudo e ainda assim a gente for acometido de uma doença, de algum problema, que a gente possa dormir em paz e com tranquilidade de que fizemos o nosso melhor. Então eu deixo um provérbio chinês, encerrando, prometo, a nossa palestra, que diz assim: quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Bonito, né? Vou repetir. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera.
Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Então, ou você foca na dor e adoece, ou foca no aprendizado e se fortalece. Eu acho que a escolha que todos nós devemos fazer, você e eu, é de focar no aprendizado, para que aí sim a gente possa sair desta encarnação no momento certo, maior do que quando aqui entramos. Que Jesus nos abençoe. Eu desejo a todos um excelente final de semana. O Cadu, que está aqui com a gente acompanhando ainda, meu amigo, muito obrigado, a gratidão é minha, né? E que todos nós consigamos sair desse momento maiores do que quando nele entramos. Muita paz, que Jesus e os bons espíritos continuem nos inspirando sempre.